livros que aparecem, mais outras atividades. Quando tem um livro aquele muito grande, eu acho que a gente fica muito preso. Daí tem que ficar sendo sempre com ele, tá? E o Tom Sawyer, alguém quer avaliar? Eu adorei o Tom Sawyer, prof. Essa turma... No início eu li e falei assim, nossa, não gostei nada desse livro, vou ter que ler o ano inteiro, mas depois, quando chegou na metade, já comecei a gostar mais dele. E agora eu tô amando. Eu não olha queria só, que acabasse. isso é muito bom de ouvir, porque para mostrar aquilo que eu falei, que às vezes as primeiras páginas a gente não gosta muito do livro. Não é ainda a hora de desistir do livro, porque nas primeiras páginas a gente vai começar a entender quem são os personagens e tal. Então é bom de dar essa chance. E a Vitória falando isso mostra bem o que eu tinha dito, que às vezes no começo não parece bom e depois vai melhorando e a gente não quer parar. Ontem eu vi uma entrevista de uma pessoa que dizia assim, o livro tal era tão bom, era o Moça com Brinco de Pérolas, só que é fininho, é muito fino. E a pessoa foi adorando, mas não querendo que o livro terminasse. Então ela foi economizando, lendo um pouquinho por dia, para não ter que se despedir dos personagens. Então isso pode acontecer mesmo, tá? E quando é como o Tom Sawyer, que tem outros livros com outras aventuras, daí a pessoa pode, ele não chega a ser como uma série, mas sendo do mesmo autor, com os mesmos personagens. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Deu vontade de ler os outros, foi ficando mais legal. A letra do Tom é melhor, ainda não olhou. Vamos ver. Isso é outra coisa que eu ia falar. Quando a gente vai numa livraria ou numa biblioteca, às vezes a gente deve, além da capa e do resumo que tem aqui ou na orelha, a gente deve olhar o tipo de letra. Porque quando os livros mais antigos, às vezes tem uma letra tão apertadinha na página que desanima a pessoa de ler, tá? Esse do Robinson é um pouquinho mais concentrado e o do Tom... Ai. Ô, prof, Oi. esses dias eu tava olhando a biblioteca lá da casa da minha avó, aí eu achei um livro do Dom Quixote, tipo, super antigo. Tipo, a capa, eu não sei dizer como é que era aquela capa. Era, tipo, sei lá, sabe essas capas que a gente vê em filme de Uhum. super antigo? Capa dura, né? Capa dura. Então, a capa era dura, só que não é, tipo, normal, assim, era, sei lá, de um jeito diferente. Sim, tem capas antigas que são de couro, capa dura de couro Era com uma umas... textura completamente diferente, eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? É. Agora, então, quando a gente tiver nossa feirinha de livros para emprestar, dar e trocar, olha só o que vai aparecer. Do Tom Sawyer, prof. Aham. Do Tom Sawyer. Peraí. Ó. Aí, quem quiser vai poder pegar esse. Nossa, mas a letra é muito pequenininha. Não, deu a impressão que é assim de longe, mas é igual ao outro, tá? E ainda mais que tem esse monte de espaço entre os parágrafos, ó. Tem ilustrações, quer dizer, essa é a mesma, né? Deixa eu ver se tem outra ilustração. Ó. Ai, 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 Tom, por onde tu andas? Ai, 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 Tom. Que aventura será esta? Lembro do Peter Pan esse livro, sabe? Tá? Vou emprestar então. Animaram? Anotaram para procurar livros para troca-troca? Nossa, prof, eu não vou ter muito livro, não. No máximo uns dois, assim, que eu
Não tem muito livro aqui em Cada casa. pessoa tiver um, já dá certo. E aí, como vai ter alguém que não tem nenhum, vai ter alguém que tem dois, tem três, dá certo. Tá? E também pode ser uma atividade que eu posso querer comprar o de um colega ou pegar emprestado e posso não ter nenhum, e pode ter alguém que trouxe 5 e não vai querer nenhum porque já tem outros em casa. Tá? Não tem problema. Mas, Natália, aqui foi a Vitória que falou. Estava bem nesse quadrinho aqui. Vitória, mas o bom é tentar ver se tu acha, pelo menos um mesmo. Então vamos lá. Na chave de casa da última vez, o que tinha acontecido? Não faz tanto tempo. Faz muito tempo. Eles saíram, né? Com a chave. Isso, foram só ali embaixo do edifício. Acabou acontecendo que a porta trancou. Eles foram ajudar uma senhora, né? Aí eu acho que as laranjas, as maçãs ou laranjas rolaram para baixo do carro. E eles Aí foram houve uma pegar. confusão. E As aí maçãs. a porta fechou. A senhorinha era muito surdinha, não ouviu. E eles ficaram na rua e resolveram dar uma volta no quarteirão. Que o quarteirão, que é a quadra. Deram dar uma volta na quadra. Só que a quadra lá não era bem quadrada, né? E deixa eu só mostrar aqui. Eles ficam olhando as pessoas, mas esse pedacinho aqui do quarteirão a gente viu. Eu marquei como se a gente tivesse parado. Ó, marquei aqui, mas eu acho que na verdade a menina resolveu ir, o menino foi junto porque era. E a menina resolveu ir porque o irmão estava junto. O que ela queria mostrar para ele? Que ela era independente. Que Era ela é mais independente. velha e sabia bem. Ela pensou assim: eu sou mais velha e ele tá aqui, entendeu? Foi aí que eu pensei: poxa, eu sou a irmã mais velha, ele tem que confiar em mim. Eu preciso mostrar a segurança para ele. A primeira vez que o moleque sai de casa comigo e a gente volta correndo assustado? Não, não mesmo. Vamos dar a volta no quarteirão. Tá? Daí eles entraram na floricultura, vocês lembram dessa parte? Não? Vasos, Sim. margaridas, cravos, e daí o menino diz assim, bonsai. Ela explica o que é um bonsai, e o menino fala, os gatos são bonsai de tigre? Não lembra dessa parte? É porque eu não li, porque essa parte é muito... Eu acho muito curioso isso. Pequenos vasos com margaridas, rosas, cravos e umas pequenas flores vermelhas. Vasos grandes com antúrios, uma porção de outros. Mas dentro da barraca, nas prateleiras, é que estavam os bonsais. Os o quê? Perguntou o Bruno. Bonsais, respondi. É um nome japonês. Olha que lindo. Tem gente que diz bonsai, né? Eu não sei qual é o certo. O que é isso? Uma arvorezinha. Não tá vendo? O tronco, as folhinhas, a grama. Todo mundo já viu esse tipo de planta? Todo mundo sabe que é um bonsai? É uma árvorezinha assim, ó, só que desse tamanho, num vasinho. Mas ela não é uma planta assim, uma folhagem. Ela é uma mini árvore, tá? É a coisa mais legal. No shopping tem. Aqui em casa uma vez tinha, mas aqui acaba, não sei, a gente não sabe tratar. Depois a Minha pessoa tem avó que aprender tinha a... uma, só que acabou morrendo. Oi, Maria? A minha avó tinha uma dessas, só que ela acabou morrendo, a plantinha. É difícil de cuidar. Vivem bastante, sim, Luísa. Quando a pessoa aprende a cuidar. Eu até fui uma vez fazer um curso, não era curso, era uma palestra sobre isso. Só que o palestrante desmaiou no meio da palestra. Ai, meu Deus. Desmaiou? Uhum. Coitado, ele começou a passar mal. Ele era num palco assim, e ele começou a passar mal, mal, e desmaiou e terminou a palestra. Deus. Mas a pessoa tem que aprender a podar bem direitinho os galhos para que essa planta não vire uma planta do tamanho natural.
Ela é só aquela miniatura. Depois a gente vai anotar para vocês pesquisarem um pouquinho sobre isso. E daí ele diz assim, o tronco, as folhinhas, a grama. Legal, como é que fazem isso? Sei lá. A gente se sente grande, os gigantes devem ver as árvores desse jeito. Gigante não existe, eu falei. Existe sim. Não existe não. Você não conhece o mundo todo, nem os outros planetas, pode ser que exista gigante sim. Não é por ser meu irmão, não. Mas o moleque é inteligente. Para não ter que concordar com ele, eu mudei de assunto. Se a gente pudesse diminuir tudo, os carros, os prédios, as pessoas, ia sobrar mais espaço. A mamãe não ia brigar pela vaga na garagem. O Brasil todo ia caber no sítio do vovô. Tem outra coisa que já diminuíram sem ser árvore, ele disse. O quê? Os tigres. Ficou maluco? Fizeram os gatos. Os gatos são bonsais de tigre. Essa eu espalhei depois na escola como se fosse ideia minha. Passou um sujeito com uma caixa de isopor amarelo, vendendo sorvete. Fomos chupar os picolés encostados no muro de uma casa. E ficamos olhando as pessoas. Foi aí que eu pensei numa coisa que eu nunca tinha pensado antes. A família da gente é importante porque sabemos da vida dela. Falando assim, parece bem estúpido. O Bruno ficou me olhando com cara de pateta. Olha quantas pessoas aí na rua para lá e para cá, eu expliquei. Não importam muito, porque não conhecemos elas. Aquele menino ali saindo do carro, tá vendo? Vai entrar no edifício. Pronto, sumiu. Nunca mais eu vou ver. E daí o que que tem? O Bruno perguntou. Pois é, não interessa. Então por que você está falando nele? É justamente para dizer que não interessa nem falar. Você tá que nem o papai quando bebe muita cerveja. Não, sua múmia paralítica, eu tô só querendo dizer que aquele menino ali que sumiu deve ter uma porção de histórias da vida dele para contar. Que eu não quero ouvir, o Bruno disse. Mas se a gente souber da história dele, ele vai se tornar importante para nós. Você acha aquele cara bonito? Bobo, eu tô falando em geral. Qualquer pessoa de quem a gente não sabe da vida é como se não existisse. E por que você está pensando nisso? Sei lá, tô reparando nas coisas. Acho que é porque é a primeira vez que eu saio de casa com a chave. Não sei o que me deu. Me senti tão bem, o mundo era grande, não acabava nunca. Tanta coisa para ver, para entender. Como se fazia para abrir uma loja de material de construção? Para onde vai o xixi quando eu dou descarga? Eram fios de quê aqueles que passavam pelos postes? Como é que as antenas pegavam os programas no ar? Eu podia ficar encostada ali o resto da vida, admirando as coisas acontecerem. Mas uma maluca se debruçou numa janela para limpar uma vassoura de pelo e a poeira começou a cair em cima da gente. Vamos dar um passeio grande, decidi. E se a gente se perder? Até o colégio eu sei ir. Qualquer coisa nós telefonamos para casa. Mas eles vão chegar tarde. Eles tinham dito isso. Avisaram até para eu esquentar a comida no micro-ondas. Se eles chegar, se mas eles vão chegar tarde. Melhor. Ela disse melhor. E acabou o capítulo. Deixa eu voltar aqui nessas perguntas que ela se faz. Quem é que se lembra? Quais foram as perguntas que ela ficou filosofando ali? Que eram coisas que ela nunca tinha pensado? Como é que é? Fala. Finalmente eu achei que alguém me entendeu. Tipo, se eu sento assim na rua, eu começo a olhar tudo. Como é que aquele passarinho tá voando ali no céu? Quanto tempo que ele tá ali? Tipo, Tu fica fazendo isso, Maria Clara, como a Fernanda? o tempo todo eu fico pensando assim. Nossa, tipo, se eu tô sozinha assim no meu quarto, eu vou começar a pensar assim. Nossa, imagina, eu imagino que eu tô pensando. Aí eu tô pensando o que eu estou pensando. E um dia eu imagino que eu vou contar isso para alguém. E nesse meio tempo Maria, eu essa consigo coisa tu pode imaginar. escrever no diário. Então, só que eu não sei como escrever isso. Assim Tipo, eu como tu tá imagino que eu tô falando. pensando, que eu tô pensando, que eu tô pensando. E eu É, vou contar isso para alguém algum dia. É estranho pensar nisso. e usar, que são coisas que tu fica pensando. Vai, escreve isso no diário que vai ser muito bom. Quem mais fica pensando como a Fernanda? Para onde vai o xixi quando a gente dá descarga? Do que são esses fios? A Luísa, quem mais? Eu fico pensando como é que o passarinho faz o ninho
no fio, sem o ninho ficar eletrocutado. Se bem que já tem resposta, mas eu continuo ficando pensando. Sim. Às vezes, olha que legal, muita gente com a ideia da Fernanda. E eu tinha, eu ia mostrar a ilustração de hoje, ó. Aqui, eles dois, observando. Quem eles estão observando? O carinha de sorvete? É, Então, ô prof, quando tu tava lendo isso, eu fiquei com muita dúvida. Eles estavam tomando sorvete, certo? sim. Como se eles estavam sem dinheiro? Eu também pensei nisso. Eu pensei assim, eles na verdade só iam ali no playground que é dentro do próprio prédio. Não tem nada para vender dentro do prédio da pessoa, né? Por que que ela tinha um dinheirinho Então, para sorvete? Não entendi isso. O que que vocês e acham? tipo, e se ela tivesse com dinheiro, eu não sei, ela podia ter feito, sei lá, de onde é que surgiu do nada? Eu Ou ganhei. o Apesar cara de não que cobrou. um picolé desse tipo é bem baratinho, porque não é como se fosse esse tipo de pessoa que vende com um isopor assim, normalmente aquele picolé bem, como se fosse aqueles que passam sacolé. Quanto custa um sacolé? R$ 1. Digamos que ela tinha, Centavos. 50 centavos, 25, eu tá? acho. Então, digamos que ela tinha uma moeda de R$ 1. Podia ter dentro do bolso do short, né? Mas eu também fiquei me perguntando isso. Prof, agora só tu falar isso pra eu ter vontade de comer agora, né? Olha que É mesmo? maravilha. Sacolé? Eu não gosto muito. Gente, eu amo de paixão aquilo. Eu não gosto. Eu chamo de chup-chup. Eu também chamo de chup-chup. Chup-chup pra mim também. Então, mas eu sempre que leio essa parte, eu também fico me perguntando que dinheiro ela tinha. Mas pode ser que a pessoa tenha uma moedinha ali no bolso, né? Uma nota de R$ 2. Não era muito dinheiro para comprar um picolé desse tipo aqui, né? Então, gostou dessa parte, Ana Luísa? Samuel saiu, aí gostou, que bom. Então, agora, a partir de agora, a gente vai continuar com essa história. Hoje não, né? Porque é sempre só até o fim. Eu vou contar o nome do próximo capítulo, que assim vocês ficam com curiosidade. O próximo capítulo se chama Cachorro de Dieta. O que vocês acham que vai acontecer? Que vai ter um cachorro bem magrinho na rua. Só pelo desenho. Então vamos ver o que vai acontecer na próxima aula. Agora, E eles podem querer adotar o cachorro. antes de continuar, eu perguntei para a Maria, contou as perguntas que ela se faz. Mais alguém fica perguntando coisas assim, do porquê será que é assim? É que uma vez eu fiquei pensando, mas agora a gente aprendeu assim. Não aprendeu, mas a Vera tocou no assunto. Que a gente aprendeu no André que a gente veio do macaco dos Homo sapiens, do macaco lá da pré-história, ok. Mas de onde é que veio aquele macaco? Eu ficava assim, mas de onde é que veio aquele macaco? Se a gente veio dali, o macaco veio de algum lugar. Daí na aula de ciências, depois a Vera explicou que o primeiro ser vivo foi uma célula, e a célula não precisa de outra célula para ser produzida, ela vai se partindo e vai criando mais células. Tá. Isso. E também não é que se criou um mamífero direto, né? Foram se criando seres muito, muito simples, né? Unicelulares, depois foram se dividindo, foram criando outros seres, depois saíram da água, vocês vão estudar as briófitas, as pteridófitas, as plantas, né? E vai indo para uma evolução mesmo. Prof, eu Fala. fico pensando assim. Dizem que tudo se formou com um Big Bang, certo? E como é que o Big Bang se formou para dar uma explosão enorme que formou tudo que a gente sabe que existe hoje? Uhum. É uma coisa química, mas tudo isso tem já explicação, não são, como as perguntas da Fernanda também têm explicação, né? É só porque a pessoa ainda não estudou aquilo, mas daqui a pouco ela vai estudando. Então, são fenômenos físicos e químicos
né, que acontecem, assim como a evolução do ser vivo, né, como que chega. E uma coisa curiosa até ontem eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre aquele livro Sapiens, que diz, não é que a gente é descendente do macaco, mas a gente tem a mesma bisavó, por exemplo, né? Então, a gente é descendente dos mesmos ancestrais. Ô, prof, Fala. ou quando a gente tem um gato ou um cachorro, mas no meu caso é gato, né? E daí o gato tá bravo contigo, fica te atacando, daí tu fica, o que que tá passando na cabeça dele? Por que que ele tá assim? Mas que? Porque daí a gente tá ali dando carinho e de repente ele ataca, daí sai correndo, pulando. Daí a gente não sabe o que Tipo, acontecer, daí a gente fica, por quê? esse Enquanto o tipo de outro tá ali só pergunta. olhando e dormindo, sabe? Agora, deixa eu então propor o seguinte, não para a próxima semana, porque a próxima semana tem prova de recuperação. Comigo, na turma de vocês, muito pouca gente ficou em recuperação, o que me deixou muito feliz, tá? Mas mesmo assim, a gente vai dar essa chance para quem ficou de se dedicar mais ao estudo. Mas para outra semana, vocês vão fazer, porque na aula passada, que a gente leu sobre o Tom Sawyer, alguém perguntou o que que era o Missouri, o que que era o Mississippi, lembram? Que vocês perguntaram? Então, eu pensei em vocês pesquisarem um pouquinho, escolher algumas dessas coisas que tem no livro. O Missouri, o Mississippi, o Mark Twain, que é o autor, saber um pouquinho mais sobre ele, tá? E agora a gente tem mais essa parte do bonsai. Eu vou botar os 4 assuntos aqui, e vocês podem pesquisar sobre um deles, tá? Quem ficou em recuperação, deixa para fazer na outra semana. Prof, quem ficou em recuperação já sabe que tá de recuperação? Acho que a Cíntia vai falar, né? Chegou no bilhete da escola, como aquela folha do. Tem um entre parênteses escrito a matéria, daí tá curtindo. Isso, já foi? Já chegou assim. Tá. Então é porque já sabe. Ó, eu botei aqui, escolher e pesquisar. Bonsai, Mississippi, Missouri, Mark Twain, que são coisas que a gente, sobre as quais nós falamos nesses dias, tá? E a pessoa vai pensar assim, eu quero saber sobre um rio, eu quero saber sobre um lugar, eu quero saber sobre uma pessoa, ou eu quero saber sobre uma planta, tá? Daí vocês vão pesquisar, saber um pouquinho mais sobre isso. Tentem não pesquisar só na Wikipédia, porque daí, digamos que 5 pessoas vão pesquisar. Se elas pesquisarem só num lugar, o que vai acontecer no dia de contar para os colegas? Ai, bonsai é uma planta de origem japonesa. Ana, o que tu botou? Bonsai é uma planta de origem japonesa. Bonsai é uma planta de origem japonesa. Entenderam, né? Então, é melhor procurar em outros lugares, perguntar em casa o que a pessoa sabe, trazer uma curiosidade, trazer uma imagem, tá? Prof, mas é sobre todos esses ou é para escolher só um? Ó, escolher e pesquisar. Escolher um deles. Tá? Não precisa me mandar. O que eu quero é que vai ter um dia que a gente vai conversar sobre esses assuntos. É pra semana 27? 14, 27. Semana que vem é a semana 26. Ah, entendi. A 27ª semana. Você estava falando no número do dia. Sim, Não. semana 27. Isso, tá. Tá? Porque aí quem tem prova de recuperação faz a prova tranquilo e depois pesquisa, tá? Tentem trazer curiosidades sobre essas coisas. E a outra possibilidade seria, para fazer só um, sim, Natália. A outra possibilidade, mas isso vai ficar para outra semana, para a gente falar dessas perguntas da Fernanda, tá? Deixa eu ver que horas são. Que bom. Temos 20 minutos. 15 minutos, né? Tá. Todo mundo anotou? Já botei no Classroom também. Pode repetir de novo, prof? Ó, repetir já é de novo, né? Sim, mas é por causa que teve uma parte que eu não consegui. Vai. Qual é a parte que tu conseguiste? Gilberto, qual é a parte que tu conseguiste? Calma aí, minha agenda caiu. Cadê minha agenda, gente?
Eu consegui anotar que tem que pesquisar sobre alguma coisa que você Sobre um dos esteja. 4 temas que eu botei ali, ó. Vou copiar e colar ali. Ok. Escolher um, tá? Não é os 4. Quem quiser saber sobre os 4, pode tomar, né? Sempre tem alguém mais curioso. Pode ir atrás, que é legal. Tá? Tem gente pedindo para começar o Robinson, mas é que eu sei que não é todo mundo que tem ainda. Ô, prof, é para pesquisar os 4 ou um dos 4? Vamos ver o que dá para entender do que eu botei ali. Leia para nós, Gilberto. Gilberto, lê o que eu botei. Ah, tá, escolher. Okay. Tá? Então, vamos lá. Antes de começar esse livro, eu queria que a gente analisasse a capa dele. Prof, Fala, Maria. antes, eu tive que sair da aula por causa que a aula começou a travar demais. Quem tu tinha escrito no chat? Eu vou colar de novo aqui, ó. Daí tu copia e cola aí no Word aí, no teu... Depois tu pode anotar na tua agenda. Tem no Classroom também ali, no mural. Tá? Botou o dia, no Classroom tu botaste o dia? Eu botei na semana 27. Tá. Aqui, então, essa capa, ela já nos diz um pouco sobre a história. Por quê? Que impressão a gente tem quando olha essa capa? Que ele tá perdido numa ilha. Aham. Por que ela achou ilha? Porque dá pra ver água. Porque ele tá no mar. Numa areia, Aqui, né? mar em volta. Aham. Por que tu achaste que ele tá perdido e não ele tá fazendo turismo na ilha? Porque ele não tá com uma roupa apropriada. Aham, olha só. Ele tá com uma roupa esfarrapada, né? Esfarrapada, o que mais? E dá pra ver ele olhando pro navio com um olhar tipo, deixa eu voltar. Sei lá. Ai, Não me deixa aqui, vem, volta. volta pra cá, vem me buscar. Aham, tá. Mas podia ler essa parte de trás aqui do livro que eu li. Podia Entendeu? ler? Sim, podia ler. Porque essa parte aqui, normalmente, ela traz o resuminho sem muito spoiler, né? Quem é que vai ler para nós? Natália? Aqui atrás. Robinson era um jovem marinheiro inglês. Ao viajar para a África, seu navio é colhido por uma tempestade e naufraga. Toda a tripulação morre, com exceção do jovem, que se refugia numa ilha deserta do Caribe. Lá ele se defronta com as dificuldades de uma existência primitiva. A coragem, a paciência e a habilidade de Robinson eram as qualidades que o mundo civilizado de então acreditava necessárias para subjugar a barbárie. Tem palavras aí que vocês não conhecem, né? A coragem, a paciência e a habilidade de Robinson eram as qualidades que o mundo civilizado de então acreditava necessárias para subjugar a barbárie. Quais são as palavras que vocês não conhecem? Barbárie. A barbárie é o Eu acho que contrário. tipo, sei lá, bárbaro, sei lá. Quem são os bárbaros? Os bárbaros é o que o mundo joga hoje, selvagem, sei lá. Pessoas que não têm disciplina. O que o mundo joga hoje, né? No mundo antigo, os bárbaros eram os outros, os estrangeiros, os que vinham de fora e atacavam, né? Então eles chamavam eles de os bárbaros. E a barbárie, então, é o contrário da civilização. A civilização Fala bárbaros, tipo, para as outras pessoas que a sociedade de hoje julga bárbaros, nós somos os bárbaros. Ou seja, não faz muito sentido. Sim, é porque essa palavra foi mudando com o tempo, né? No começo era o povo que vinha do norte, lá na Europa, né? E que atacava, que eram esses os outros, tá? Hoje também existe até a palavra bárbaro como elogio, né? Ah, eu achei bárbaro esse tal negócio. Eu pelo menos usava uma vez. E aqui, ó, civilização e barbárie, então, entre aspas, né? Falando mesmo essas qualidades que o mundo, mundo de então, o que é de então?
O mundo civilizado de então acreditava necessário. De agora. De hoje em dia? Daquela época ali do Robinson. De então, quer dizer, daquela hora. Tá? Daquela época. Então, aqui já deu para saber que ele vai naufragar mesmo. É baseado em fatos reais. E é. Tá? Só que, como muitas histórias baseadas, assim, inspiradas em fatos reais, o que acaba acontecendo? Eles colocam coisas que não aconteceu. Lembram que até o Tom Sawyer fez isso? Que ele coloriu com tintas diferentes a história que ele contou. Às vezes a história já é incrível, mas a pessoa, na hora que conta, já conta um pouco mais aventureiro. Tá? Mas aconteceu uma coisa parecida, até eu tenho um resuminho daquela revista Mundo Estranho, uma revista desse tipo, que fala desse Robinson, era um Robinson, só que o sobrenome dele era Sirkis, se eu não me engano. Tá? Então aconteceu uma coisa parecida. Ô, prof, só que, tipo, ele não vai ficar tanto tempo quanto o Robson. Na verdade, essa história desse Sirkis aí, agora eu me lembrei, ele briga com o capitão, e o capitão manda ele descer, não, e ele diz, se tu quiser tu me larga aí numa ilha e tal, brigando assim, e o capitão larga mesmo. E aí ele tem que se virar lá na ilha, tá? Nós não vamos avançar muito hoje. Também nesse livro vai acontecer que a primeira parte não é tão animada quanto a continuação, tá? Então a gente vai, já sabendo disso, saber que a gente primeiro tem que um pouco se ambientar ali, se colocar, entender quem ele era, tá? Para depois chegar na parte da aventura. Então, nós vamos pular a parte que fala do Daniel Defoe, como nós fizemos com Mark Twain, e no fim da história que nós vamos voltar para cá para saber um pouco de quem foi esse autor, tá? E aí nós passamos para essa página que diz primeira parte, Aventura no Sangue. Esse livro aqui, como o Tom também, ele vai ser dividido em partes, tá? Algumas partes são bem pequenininhas, como a última, é bem curtinha. A sexta parte, ele tem 6 partes, tá? E o título do primeiro capítulo é Apelo Irresistível. O que é um apelo? É tipo implorar. Implorar. Muito bem, implorar, um chamado, um pedido. Aqui vai ser um chamado, alguma coisa que está sendo irresistível para ele. O que será que vai ser irresistível para o Robinson? Quem que vai começar a leitura, então? Entre os que têm o livro. Quem não tem o livro, vai ouvir hoje essa parte, e quando tiver o livro, reler, não tem problema. Esse capítulo é bem, como todos, é bem curtinho, tem 2 páginas. Vai, Marina. Tá. Primeiro capítulo, né? Só deixa eu achar, peraí. Aqui. Pode começar já? Já, os outros estão com... quando tiver um nome estrangeiro, que vai ter aqui nesse primeiro parágrafo, pode ler como está escrito, tá? Só ler como está escrito em português mesmo, não tem problema. Tá. Nasci na cidade de York, Inglaterra, no ano de 1632. Meus pais eram típicos representantes de classe média. Aliás, orgulhavam-se disso. Estrangeiros de Bremen, Alemanha. Meu pai instalou-se inicialmente em Hull, uma pequena cidade leste da Inglaterra. Tornou-se um próspero comerciante para depois abandonar seu negócio e ir viver descansado em York. Foi aí que casou com a minha mãe, de sobrenome Robson, nascida numa das famílias mais conceituais da região. Quando me dei por gente, já carregava o sobrenome Robson Kreutznaer. Os 2 nomes lembrando as origens familiares. Demorou um pouco para ser chamado de Robson Crusoe, talvez pela natural tendência dos povos para nacionalidades nomes.
ou então pela característica da minha região natal de abreviar, assim, simplificar palavras. Então, vejam, o sobrenome dele era Kreuznauer. E quando ele mudou da Alemanha, quando a família mudou da Alemanha para a Inglaterra, o que aconteceu com o sobrenome Kreuznauer? Virou Cruzoé? É. Por que ele acha que virou Cruzoé? Por causa que abreviaram, né, as nacionalidades, alguma coisa assim, não é? Ou abreviaram para simplificar, ou porque nacionalizaram o nome. Nacionalizar o nome significa, por exemplo, quando a gente pega um nome bem difícil em outra língua e meio que traduz para o português, tá? Fala. Ah, não, só queria ler mesmo. Ah, vai, Vitória. Tive 2 irmãos mais velhos. Um deles era tenente-coronel da infantaria inglesa e foi morto numa batalha contra os espanhóis, perto de Dunkerque, no norte da França. Nunca soubemos, meus pais e eu, o que aconteceu com o outro irmão. Simplesmente evaporou-se, sem deixar rastro, sem enviar notícias. Mais um pouquinho. Filho caçula, haviam-me reservado um futuro exemplar. A carreira de advogado, o casamento com uma moça de família tradicional, filhos, prosperidade a ponto de levar uma vida sem sobressaltos ou apertos financeiros, velhice pacata. Enfim, uma vida sem grandes glórias, mas igualmente a salvo de sofrimentos e desgraças. Meus sonhos, porém, eram outros. Queria viajar, conhecer o mundo, viver emoções e aventuras. Então, até aí. Ah, o que aconteceu com os irmãos dele? Um morreu e o outro sumiu. Sumiu. Era muito comum nessa época, né? A pessoa sai para viajar e fica sem dar notícia. Às vezes arranja, faz uma vida em outro lugar, e não é como hoje, manda um WhatsApp e deu, faz uma chamada. Não. Às vezes até escreve uma carta naquela época, e a carta não chega e a família fica sem notícia. Sofia? Minha mãe tentou Dissuadir-me. dissuadir-me usando seus melhores argumentos. Alternativa a momentos de carinho com outros de saudade antecipada. Os olhos ameaçando avermelhar-se de choro contido. Ingredientes que, ao lado da preocupação maternal, sempre fizeram parte do seu jogo emocional. A atitude do meu pai foi a esperada. Assim que presentiu o perigo Pressentiu. de ter um aventureiro na família, chamou-me para a conversa reservada. Continua? Vai. Que razões, que razões tem você para buscar a aventura, um futuro incerto? Essa atitude é característica de quem está com sérias dificuldades ou então de quem quer enriquecer rapidamente. É melhor contentar-se com um padrão de vida de classe média, com garantia de paz e satisfação. Sei que você não, sei que pode não ser muito romântico, mas saiba que as desgraças sempre acabam por atingir os mais ricos e os mais pobres, nunca a classe média. Vejam, por que o pai acha isso que ele disse? Qual é a ideia do pai? Não sei. Não perder mais um filho? Não perder mais um filho, muito bem. Também, tipo, Era o tu tem último. 3 filhos. 2, um morreu e outro sumiu. Tu quer ficar aquele teu filho ali, tu vai ficar com Quer ele garantir aquele ali. E qual é a ideia dele, então? Do pai? Convencer o filho que uma vida já com um futuro já que eles já combinaram é melhor do que viver por aí, fazendo aventuras. Imagina, deve É, ser horrível teu pai, tua mãe ficar forçando tu a ter um futuro que tu não quer, imagina. é. Tá? Gente, olha só, tem só 3 alunos com a câmera ligada. Todo mundo liga agora. Porque esse tipo de atividade que é bom de ver todo mundo aparecendo aí. Os outros? Câmera, câmera, câmera. Ó, tinha gente até dormindo.
João? Os outros? Deixa eu ver quem falta. Sim, a internet está ruim, daí piora. Se ligar outra câmera. Oi, pode abrir, João. O Gabriel não chegou, né? O João disse que a internet dele tá muito ruim. O Giovanni não veio. Tá, daí vamos lá, porque tem pouco tempo. Como nada respondi, meu pai continuou. Isso para não falar dos aventureiros irresponsáveis. Olha o exemplo do seu irmão. Morreu numa guerra estúpida, em troca de poucos momentos de glória. Ao lembrar o filho morto, meu pai permitiu que a emoção abrisse uma brecha na defesa montada em torno dos seus argumentos sempre lógicos e racionais. Foi a primeira e única vez que o vi chorar. Depois concluiu: não, meu filho, não vou impedi-lo de sair de casa, de buscar o seu próprio caminho. Se quiser ficar, terá todo o meu apoio, mas se resolver correr o mundo, não espere pela minha compreensão. É melhor que fique preparado para enfrentar problemas de toda espécie. Sensibilizado por suas palavras, procurei sinceramente seguir a sua orientação, mas durou pouco tempo. Menos de uma semana depois, já me empolgava com novos sonhos de viagens e aventuras. Passei a evitar conversas com meu pai. Não desejava ouvir outras reprimendas. O que são reprimendas? Reclamações? É reclamação, sermão, né? Ele fica dizendo, não faz assim, faz assado. É, repreender. O pai achava que ser da classe média, com tudo resolvidinho, como a Vitória disse, era mais garantido, né? E ele dizia que quem é que corria grandes riscos? Por que era melhor ser da classe média? Porque os ricos e os pobres tinham problemas e essas coisas. Vejam, a gente nunca pensa assim, né? Por que ele diz, bom, os pobres, por que os pobres têm problemas? Porque às vezes não consegue comprar alguma coisa ou... Né? Tem que ficar lutando para conseguir sobreviver. E os muito ricos? São mais mimados, fazem menos coisas. São Fazem menos coisas, são mimados, e qual é a preocupação, Sofia? roubados. Medo de ser roubados. Medo de serem roubados, medo de serem enganados, e isso também é um problema, tá? Quem vai ler agora? Pedro? Tentei ainda uma vez. Gilberto? Tá, tentei mais uma vez. Tentei ainda. Tentei ainda uma vez. Valer-me de mamãe para ganhar o conhecimento paterno. Consentimento paterno. Conhecimento paterno. Disse-lhe que a vontade de ver o mundo era tão grande que se tornava impossível de contentar-me com o pequeno universo de Locke. E mais, que já tinha 18 anos, não aprenderá ofício algum. Era muito tarde para iniciar-me numa banca de advogado, e que era melhor papai dar seu consentimento, assim eu sairia de casa sem ressentimentos e com sua bênção. Tá? Então ele pensou, já que eu vou, é melhor você permitir que eu vá, porque assim pelo menos eu tenho a tua bênção. De nada adiantou essa conversa. Além de deixar a mamãe aflita, a sua intercessão junto a meu pai resultou nula, não adiantou. Não, era inútil esperar o seu consentimento. A escolha teria de ser minha. Podia viver feliz em casa ou ser um infeliz perambulando sem destino pelo mundo. Tcharam! Bom, próxima aula, então, já tragam o livro para a gente saber qual vai ser a escolha, qual será que vai ser a escolha dele. Tá? Beijinhos. Quem tem prova de recuperação, estuda. Quem não tem, aproveita para acelerar o livro, acelerar o diário. Tá? Beijinhos. Tchau. Tchau. Falou, cambada. Tchau.